Então, boa noite de novo para todo mundo que já chegou aqui na nossa aula de redação, né, com a nossa querida professora Beth. E hoje, como vocês combinaram com a professora Beth na aula passada, é um dia de mão na massa, né? Daqui a pouquinho vocês vão vivenciar aí essa experiência, né, de elaborarem em conjunto, né, com a Probet, uma produção textual, né, baseada na temática que vocês também escolheram coletivamente na última aula, que foi algo que trate, né, do tema da violência infantil, né? Então a gente espera que todo mundo esteja aí com as suas anotações, como a Propete pediu, né, com leituras atualizadas, né, para que vocês possam colaborar, verdadeiramente trabalharem junto aí com a Propete na escrita e no aprendizado em torno desse texto, desse tipo de texto que vocês vão produzir, que é o texto dissertativo argumentativo. Betinha, querida, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite, boa aula para vocês. Beijo. Também agradeço muito e vamos lá, vou dando notícias. Temos oito pessoas, né? Oito meninas dessa vez. Pedro não está, não estou vendo Pedro. Então, temos 8 meninas, todas estão ouvindo? Então, vamos lá. No primeiro encontro, eu elaborei uns slides para colocar os nomes de vocês lembram, né? Então, eu vou retomar um pouco a nossa apresentação. Mas queria ouvir um pouquinho vocês primeiro, se de fato vocês conseguiram ler sobre a temática que a gente escolheu. Uma leitura, uma pesquisa, olhar na internet, em alguma matéria, alguma reportagem, alguma entrevista sobre a temática. Quem lembra qual foi a temática que vocês mesmos optaram por considerar a primeira temática para a gente conversar? Para escrever aqui, coletivamente, a gente produzir aqui um texto dissertativo, argumentativo, que é um tipo de texto que efetivamente, né, é cobrado, né, é solicitado que se inscreva lá nas avaliações do Enem, de vestibular, de vários concursos, geralmente é o tipo de texto que é solicitado, né? Alguém leu? Não? Nós combinamos que iríamos produzir hoje aqui, juntos, combinado que iríamos escrever um texto com características dissertativas, argumentativas, aqui conjuntamente. Iríamos, né, para isso, para a gente escrever qualquer texto argumentativo, a gente precisa saber um pouco sobre a temática. Ninguém escreve no vazio, ninguém escreve nunca no vazio. A gente só escreve a partir de informações que a gente tem, que a gente conhece, que a gente ouviu, que a gente leu, né? Porque senão o texto fica muito pobre, pobre. E a grande dificuldade na escrita não é em saber falar sobre as características de um texto. Falar sobre as características de um texto, e nós vimos na semana passada, e saber só dizer sobre o texto, não quer dizer que a gente vai escrever bem um texto, certo? Então, a sugestão de ler alguma coisa sobre um conteúdo é para ajudar a gente poder pensar o que vai escrever. Eu listei com vocês aqui algumas temáticas que estão muito no dia a dia, no cotidiano, nesse último ano, né? 2022, 2023, temáticas que são prováveis de serem temas do Enem desse ano. Vimos a questão da representação feminina, reservas
indígenas, discriminação racial, racismo estrutural, diversidade e os movimentos raciais e de gênero. É uma temática que está muito aí, né, sendo cogitada, toda hora a mídia, a televisão está falando sobre isso. Segurança nas escolas. Essa é uma temática também muito forte, porque todos os atentados que estão acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, muitos atentados às escolas, né? Vacinação, saúde, preservação ambiental, trabalho escravo, análogo à escravidão, né? Etarismo e violência infantil. E o tema que vocês colocaram, né, que ficou mais assim, que todo mundo considerou que valeria a pena a gente começar por violência infantil. Então, a maioria disse, não, bora violência infantil. Então, a ideia era falarmos, lermos, ouvir, comentar, né, com pessoas, ouvir reportagem, ver alguma matéria, ver algum texto, algum artigo, algum texto argumentativo sobre violência infantil. E, pelo que eu estou vendo, né, tantas pessoas que não estavam no encontro passado, mas que também não pegou a gravação para assistir, porque podia pegar, gente, a gravação, ou comentar com a colega e dizer assim, o que foi tratado e tal. E a proposta era que hoje a gente conversasse um pouco sobre violência infantil, para escrever um texto sobre violência infantil. Eu fiz meu dever de casa, né? Eu fui pesquisar. Então, tá, a Bruna está dizendo assim, a violência infantil é maus tratos que pode, então, Bruna está dizendo assim, maus tratos emocional, psicológico, exploração comercial, sexual ou outro tipo de exploração, né? Qualquer tipo de exploração e de transtorno, né, que gera na criança ou até no jovem, né, mesmo no adolescente, traumas psicológicos, físicos, emocionais, pode ser considerado como violência infantil. Adriele colocou aqui, alguma das informações foi do artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que você leu, né, Adriele? Que é justamente sobre esse tema, onde estabelece atendimento à criança e adolescente, garantia de medidas protetivas, inclusive é uma informação que podemos colocar na redação, não é? Sim, claro. Então, o que precisamos fazer é organizar o pensamento, tá? Organizar o pensamento para pensar o que vamos colocar na redação, o que vamos colocar num texto que a gente precise produzir com essa temática, né? Um texto, lembrando bem, que a gente pode produzir um poema retratando essa temática, mas aí não é o tipo de texto que é comum ser colocado numa redação do Enem. Os textos, voltando a dizer, os textos que são mais frequentes, né, mais comuns de serem cobrados no Enem, são textos dissertativos, argumentativos. Então, a gente precisa ter argumentação. Mariana botou aqui, o que pude ler também foi referente ao alto índice da violência. Isso, exatamente. Então, no Brasil temos, né, os dados vão apontando, né, a Unicef, que
tem vários levantamentos de dados sobre a questão da violência infantil, vai dizendo que em 2020, que foi o último estudo que a Unicef apresentou e publicou, nós tivemos 51% dos casos de violência sexual praticados com crianças até 5 anos de idade. Imaginem. 51% dos casos de violência sexual que ocorreram no Brasil são com crianças até 5 anos de idade. Recentemente, esta semana, esse fim de semana para cá, nós tivemos na Bahia, aqui no município de São Francisco do Conde, um caso bastante que a imprensa noticiou bastante, ainda tem noticiado, de uma criança que morreu, que foi estuprada com 8 meses. 8 meses. Vocês imaginem o que é isso? Uma criancinha, um bebê, que o padrasto violentou essa criança com 8 meses, e a criança veio a óbito. Então, é um dado forte. Então, olhem uma informação importante de ser salientada, que a maior parte, mais de 50%, se a gente não quiser dizer 51%, mas quando a gente já diz mais de 50% dos casos de violência sexual são praticadas em crianças de até 5 anos de idade. Bora segurar essa informação. A outra coisa importante, né, é que entre 2016 e 2020, né, nesse período aí, inclusive considerando o período da pandemia, 35 mil crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos foram mortos de forma violenta no Brasil. Mais de 35 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta. Então, isso é violência infantil. Certo? Vamos lá, se a gente for olhar coisas que vão nos dando informação, dados para escrita de um texto argumentativo, que a gente tem que argumentar, né? Argumentar que no Brasil nós temos índices altíssimos de violência infantil. Inclusive, deixa eu ver aqui o nome, para eu só me lembrar. Foi a Adriele? Não. Foi quem que disse assim, existe um índice muito alto, né? Aqui, foi Mariana. Mariana disse assim, o que pude ler foi referente ao alto índice de violência. Então, é um argumento, mas não basta dizer isso, Mariana, que temos um alto índice no Brasil, se a gente quiser focar no Brasil, temos um alto índice de violência infantil. Sim, e como é que você argumenta? Porque se o texto é argumentativo, a gente precisa dizer isso, mas precisamos dizer também que Mariana até já caiu. Não, está ali, Mariana Oliveira. Precisamos dizer também, apresentar dados que comprovem o seu argumento, que fortaleçam, né, o seu argumento. Então, vamos lá, a gente já tem sabendo que temos mais de 50% das crianças no Brasil, mais de 50% de mortes de violência sexual, né? De violência sexual são em crianças
menores de 5 anos, ou até melhor dizendo, até 5 anos de idade, isso é um argumento, que temos nesses últimos anos, entre 2016 e 2020, um alto índice de crianças e adolescentes que foram mortos com violência no Brasil, mais de 35 mil crianças e adolescentes, é um dado forte, não é número pequeno. E temos outros argumentos que também podem ser colocados numa redação. Principalmente o trabalho infantil doméstico. Trabalho infantil doméstico. Meninas, 85% são negras. Olha, esse é um argumento fortíssimo de ser também apresentado numa redação. O trabalho infantil doméstico atingiu as meninas, 85% meninas, e dentre essas meninas, 75% adolescentes negras. Vocês estão vendo? Isso é um argumento fortíssimo para a gente colocar num texto argumentativo. E aí temos, porque todo texto argumentativo, dissertativo, ele precisa ser apresentado um ponto de vista, e, ao final, a conclusão, você tem que validar o que você disse e apresentar também, talvez, algumas saídas, ou mostrar alguma coisa positiva que está sendo feita. Então, vamos tentar escrever um texto sobre isso. Aqui, Bruna complementa que a maioria das violências acontecem no convívio familiar. A mãe aparece como principal violadora, ou pais, ou padrastos, né? Tios, homens que geram a violência sexual e que são da família, ou convivem com os familiares. Perfeito, Bruna, isso mesmo. E aí, Jaqueline diz aqui, Adriele reforça, dizendo que tem um caso de Isabela Nardoni, muito bem. Jaqueline fala que este ano também passou na reportagem um bebê de apenas poucos dias de nascido, ela foi violentada sexualmente pelo próprio pai e veio a óbito. Né? Eu tenho uma amiga que é enfermeira, né? Amiga que é enfermeira e que ela trabalha na ala infantil, e ela chega, cada vez que ela chega do plantão, ela sempre comenta muitos casos de violência sexual, né? Violência sexual, né? Em crianças e bebês, né? Tá? Crianças e bebês. Então, vamos lá, vamos tentar a escrita desse texto. Como começaríamos? Bora pensar como começaríamos? Eu não sei porque meu slide não aparece na hora, não está aparecendo. Não está aparecendo para compartilhar, porque eu podia ir tentando escrever aqui. Mas eu vou tentar escrever no chat mesmo, tá bom? Que aí facilita vocês olharem também, e é porque a internet está fraca. A internet está oscilando mesmo. E aí termina
não aparecendo para projetar. Então, vamos lá. O título, a gente começa com o título, o que vocês acham? A minha sugestão é nunca começar pelo título. Não comecem pelo título, porque o título ele vai ser. O ideal é a gente colocar o título no final, depois que a gente relê o que escreveu e identificar como o título pode explicitar de forma aproximada o que foi produzido. Tá certo? Então, vamos deixar o título para o final. Eu começaria dizendo no meu texto, né? Milena, a mãe parece como principal. Aí Milena disse não é o quê? Não é o quê? Que não é para botar o título logo? É isso, Milena? Isso, ok, exatamente. O título é no final, tá? Depois que a gente perceber o que é que mais se adequa ao que foi escrito. Começaria assim. Vou aqui imaginar com vocês, eu gostaria que vocês fossem complementando, aí a gente depois retoma o título todo. A infância é um período da vida do ser humano importantíssima, um período, pode botar, importantíssimo, né? Importantíssimo para a construção, a formação, melhor, para a formação da personalidade e caráter né? Fica bom começar assim? O que vocês acham? Por que começar? Para dar. Porque se a gente já começa dizendo a violência sexual no Brasil tem índices muito alarmantes. Talvez seja melhor a gente começar dizendo sobre a infância, porque a gente quer falar de violência infantil e dizer o quanto é prejudicial a violência exatamente nesta fase da vida. Porque é nesta fase da vida que está sendo o ser, né? Está sendo ali formado. Então, a infância é um período da vida do ser humano importantíssimo para a formação da personalidade e caráter. Desta forma, todas as experiências vividas nesta etapa pode marcar profundamente o sujeito. Fica bom assim? Então, vamos reler.
né? A infância é um período da vida do ser humano importantíssimo para a formação da personalidade e caráter. Desta forma, vírgula, todas as experiências vividas nesta etapa podem, porque todas as experiências podem marcar profundamente o sujeito. Vamos lá. Se eu dou um enter, meu texto vai para vocês. Eu aí vou seguir aqui, do lado de cá. Então, vai dar um ponto parágrafo, tá? No mundo contemporâneo, a gente quer falar desse momento atual? Sim, né? Então, a gente pode falar que no mundo contemporâneo, observamos muitas situações que envolvem a violência infantil. No mundo contemporâneo, para introduzir os argumentos, tá certo? A gente começa, é uma introdução, que vocês falaram no encontro passado, na aula passada, que todo o texto argumentativo tem uma introdução, tem um desenvolvimento com os argumentos e temos uma conclusão com uma síntese, um fechamento das ideias que foram apresentadas no corpo do desenvolvimento do texto, né? Então, agora que a gente vai começar a introduzir aqueles argumentos, que os índices estão altos, que existe também uma tendência a violência ocorrer muito mais nas crianças de até 5 anos de idade. Eu acho bem bacana, importante falar sobre a questão da questão aí de gênero, como essa violência está muito mais marcada nas mulheres, nas meninas, nas crianças do sexo feminino, certo? Então, bora lá. No mundo contemporâneo, observamos muitas situações que envolvem a violência infantil. Bora começar a falar dos dados? Então, os estudos apontam... Então, bora lá. Então, no mundo contemporâneo, observamos muitas situações que envolvem a violência infantil. Os estudos apontam que no Brasil, mais de 50% da violência infantil acontece em crianças até 5 anos de idade. Então, vamos lá, vou botar o enter aí para ver se está bom. No mundo contemporâneo, observamos muitas situações que envolvem a violência infantil. Os estudos apontam que, no Brasil, mais de 50% da violência infantil acontece em crianças até 5 anos de idade. Quem gostaria de escrever o outro argumento? Porque aqui é um argumento, né? Um dado para argumentar que a violência está desenfreada. É isso que a gente quer argumentar.
Quem gostaria de escrever um parágrafozinho que salientasse aquela informação que a gente conversou um pouquinho antes, quando diz assim, que no Brasil também, até nos estudos feitos em 2020, mais de 35 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta. Quem quer escrever aí para mim? Aqui no chat. Não se preocupe não, que vocês vão escrevendo e a gente revisa. Alguém se arrisca aqui a escrever? Não? Quer que eu escreva? Pietra levantou a mão. Diga aí, Pietra, quer falar? Não? Os dados apontam também que mais de 35 mil crianças e adolescentes sofreram mortes altamente violentas no nosso país. Por que isso? Os dados apontam também que mais de 35 mil crianças e adolescentes sofreram mortes altamente violentas no nosso país. Ô, Pietra, você ia escrever? Eu escrevo, agora que eu estou vendo. O que mais que a gente pode colocar? Diga aí, Pietra. O que mais você pode botar? Tem algum outro argumento que a gente possa colocar? Do que a gente foi, do que vocês lêem, porque a importância da leitura de alguns textos sobre o tema é importante por isso, porque vai nos dando informações que vão enriquecer o nosso texto. Outro dado importante é aquele que eu salientei, né? Das leituras que eu fiz, e isso me marcou muito, de que 85% do trabalho doméstico infantil é de crianças, e desses 85%, 75% são negras. Isso não é um argumento interessante da gente colocar num texto que vai falar sobre violência infantil, porque aí está dizendo duas coisas importantes. A violência infantil e a questão de gênero marcando a violência infantil, o trabalho infantil, que é uma forma de violência, né, que vocês disseram aí no início. Se ainda é introdução, não, Adriele. A introdução, é claro que eu estou fazendo aqui de uma forma muito resumida, mas a introdução é quando quando está aqui no início, onde eu vou dizendo que a infância é um período da vida do ser humano importantíssimo para a formação da personalidade e caráter. Desta forma, todas as experiências vividas nesta etapa podem marcar profundamente o sujeito.
esse parágrafo aí, é claro que você pode desenvolver um pouco mais, precisa, inclusive, mas a introdução é falar da fase, pelo menos no texto aqui, ele está se configurando como a introdução, essa fala inicial sobre o que é a infância, a importância da infância. Caberia aí né, desenvolver um pouco mais sobre a importância da infância, a importância da família para garantir, né, que essa fase seja vivida pelas crianças de forma mais harmônica, mais afetiva, mais compreensiva, com mais apoio, tá? Então, a introdução, eu estou considerando essa parte de falar sobre a infância de maneira geral. Aí depois vem os vários argumentos, aí já é desenvolvimento, certo? São os argumentos que você vai utilizar, que você vai introduzir, vai incluir no seu texto para defender, né, aí a ideia de que está existindo muita violência. E se você dá o recorte para os dados sobre o Brasil, você vai precisar trazer mais informações sobre essa violência no Brasil. Tá? E aí, claro, vai precisar colocar vários outros argumentos, certo? Por isso que eu digo que a informação, a leitura sobre a temática, ela vai lhe dando mais possibilidade de desenvolver melhor os seus argumentos. Então, aí caberia falar da questão do trabalho infantil, salientar a questão da discriminação, né? E que aí a questão de gênero fortemente marcando. Uma coisa que vocês podem também utilizar de outro argumento para o Disque Denúncia, né? Que é a forma de registro, né? de situações de vivência de violência infantil. Sabe quantos mil registros foram feitos no ano de 2020? Quase 100 mil denúncias de violência contra crianças no nosso país. Então, é um outro argumento. Isso faz parte do desenvolvimento, certo? Desenvolvimento. Então, falar sobre isso, como que tem crescido os índices de violência. E poderíamos também falar sobre a violência física nas situações, nas regiões mais pobres do país. A violência física também marcadamente presente nas comunidades mais pobres, nas comunidades, na população menos privilegiada, com menos nível escolar. Então, é um outro dado importante. Então, tudo isso são argumentos que podem ser utilizados na parte do desenvolvimento do seu texto, para defender o ponto de vista, qual ponto de vista, que temos índices altíssimos de violência no nosso país. E que foi a primeira fala aqui de quem, meu Deus, foi que colocou aqui no chat, Mariana. Isso, Mariana. Finaliza, gente, porque aí eu tive que baixar aqui o chat para poder ler. Mariana, que diz que o que pude ler foi referente ao alto índice de violência
infantil no nosso país. Então, o ponto de vista que a gente quer defender é esse. Defender quer dizer mostrar que os índices estão altos, mostrar algumas informações do porquê que a gente confirma que esses índices estão altos, veja, quase 100 mil denúncias, no Disque Denúncia sobre violência infantil em um ano. Tá? Então, aí vem todos esses argumentos que a gente pode ir organizando em parágrafos, aprofundando, e, por fim, vamos ter que, a conclusão teria que ser dizendo, desta forma, constata-se a conclusão. Então, viriam vários argumentos, e a conclusão seria, desta forma, conforme os dados acima citados, podemos constatar os altos índices, pegando aí, Mariana, seu primeiro argumento, né? Os altos índices de violência infantil no nosso país. Certo? Claro que aí a conclusão você precisa retomar esses argumentos e, para fechar a conclusão do que dos argumentos que você foi organizando nos vários parágrafos do seu texto. E aí a tarefa é essa, a gente pegar esses trechozinhos pequenos que a gente listou aqui e rearrumar o texto. E eu vou fazer isso também, tá certo? E aí, no próximo encontro, eu apresento, vou ler o que eu também complementei, e vocês vão ler o que vocês complementaram a partir dessas pinceladas iniciais. Tudo bem? Pode ser assim, é combinado entre nós? Então, minha gente, boa noite, muito obrigada. A gente vai se conversando. Beijo!